Shalom. No vídeo de hoje daremos continuidade dos anjos caídos. Mas voltando a relembrar a todos que não houve lá em cima uma batalha e o lado mal quis confrontar Hashem. Não. O Rosh Hashanah, o Criador do Universo, ele controla tudo e todas as suas criaturas. Então, ninguém vai pegar Hashem desprevenido lá. Não, nunca. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas antes que aconteçam. Então, se qualquer pessoa ou anjo pensar, ele é eliminado totalmente. Mas esses anjos que caíram aqui, eles pediram, de certa forma, a Hashem autorização para vir aqui para baixo. E Hashem deu. Mas vai culminar com a corrupção da humanidade, que termina por trazer o dilúvio no mundo. Então, os anjos caídos, eles aparecem no capítulo 6 de Bereshit, se relacionando com as filhas dos homens. E aparece lá que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E se alguém ainda tem dúvida que esses filhos de Deus é os anjos caídos, no livro de Iov, no livro de Jó, fala que os filhos de Deus vieram para falar com Deus e entre eles veio Satã. Então, aí está provado que filhos de Deus, na Torá, é os anjos que caíram nesse episódio. Pois bem, depois que eles se relacionaram com os filhos dos homens, eles nasceram deles, descenderam deles gigantes. Aí a Torá fala que eram homens de renome, então pessoas poderosas. E a Torá vai falar que um desses gigantes aparece lá quando o povo de Israel sai do Egito. O nome dele é Og, rei de Bazã, e ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. E ele tinha uma cama que era de ferro, toda de ferro reforçada, que tinha 3,5 metros de comprimento. Então ele era gigante, não é? Até quem teve que matar ele foi Moisés, porque assim está escrito no Salmo que Deus matou Og, rei de Bazã, porque ele era inimigo de Hashem. Então eram os gigantes que, de certa forma, ensinaram aos homens, como eu falei a vocês ontem, né, também, porque eles aprenderam dos seus pais. Então o filho, ele é muito a representação do seu pai em alguns casos, né? É bom quando os filhos recebem uma instrução boa. Por isso que a Torá, ela aconselha que ensine o filho no caminho que se deve andar. Está lá no livro de Provérbios. Mas não deixa de ser conselho da Torá, porque Deus fala na Torá que ensina seus filhos, sentado em vossa casa, andando pelo caminho, ao deitares e ao se levantares. Faz parte da nossa reza do Shema Israel, ouve Israel. Né? Então é uma obrigação, é uma determinação que os pais ensinam seus filhos o caminho que devem andar. E Provérbios, Salomão, ele vai e complementa dizendo: ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando ele estiver grande ele não se desviará. O que significa dizer? Ele não esquecerá, ainda que ele se misture com esse mundo aí vasto de perversidão, de devastidão, de coisa que não presta, mas ele sempre lá no fundo ele vai ter essa lembrança de que um dia ele aprendeu sobre a Torá, sobre Hashem, e isso pode um dia fazer com que ele se desperte e ele volte para o caminho certo, que chama Teshuvah, que é o retorno para Hashem. E aí, esses gigantes, eles persistiram e chegaram até um livro lá de Samuel, quando Davi matou Golias, né? Golias também era um desses descendentes. Então, a Torá fala que Hashem não encontrou nenhum justo na terra. Todos haviam se corrompido. Apenas Noah, que a palavra dele, o nome Noah em hebraico, é descanso. Então, Noah, ele nasceu para trazer descanso à terra. Em que sentido? Deus, através de Noah, fez uma nova geração. E aí, Noah entra depois de 120 anos, aí acontece também o que nós entendemos como um decreto divino que encurtou a vida de todo mundo.
Porque antes de Noé, os homens viveram 960 anos, Adão viveu 930, né? Matusalém viveu 960, né? Quase 1000 homens os homens viviam, quase 1000 anos de idade. Mas foi caindo. À medida que o pecado ele entrou no mundo, foi encurtando a vida dos seres humanos. Para quê, né? Vai viver 1000 anos no pecado? Não tem nenhum sentido, né? Então Hashem, ele fez com que fosse encurtada a vida dos homens. E aí em Noé, Hashem fala que chega, basta, eu cansei do pecado dos homens, os cabras estavam se matando, ninguém tinha respeito por ninguém, ninguém dava mais tzedakah, ninguém ajudava mais a ninguém, ninguém se matava entre si, não é? Até o Zohar fala que aquela alma que só quer receber, né? É um recipiente, só quer receber, ele não quer doar. Mas só que Hashem, ele é o maior doador. Veja que olhe sua volta. Agora na pandemia, voltando um pouco, né? Nós vivemos, né, uma grande pandemia, né? Foi 3 ou foi 4 pandemias grandes. Essa parece que foi a terceira, né? Teve a peste negra, teve outra aí que eu não estou lembrado bem, e essa pandemia, né? Mas ela mostrou uma coisa pra gente: o quanto o oxigênio ele é importante. Porque o cilindro de oxigênio é caro. E pessoas precisavam do oxigênio. Em Manaus mesmo teve um episódio que as pessoas, os médicos disseram, né, depois testemunhando, que tinha um cilindro só para uma sala com 10 pessoas. Aí eles colocavam um pouquinho em cada um para poder dar mais um pouquinho de vida, mais um pouquinho de vida a cada um ali que tinha aquele último cilindro, né? E muitas pessoas morreram sufocadas, asfixiadas, né? Ou asfixiadas, por não ter oxigênio. Então, vimos que o oxigênio quanto é importante. Então, se você olhar em sua volta, quanta bondade, quanta generosidade do maior doador que é Hashem, que ele deu tudo pra gente, flores e frutos, o mar, peixes, animais, né, sol, estrela, tudo para poder beneficiar os homens, como assim está escrito nos Salmos, que tu fizeste o homem menor do que os anjos. Nós somos menor do que os anjos em estatura e em espiritualidade. Os anjos moram praticamente muito próximo de Deus, não é? Nós sabemos que Deus é o infinito, mas os anjos têm uma proximidade maior do que nós, e por isso que o Salmo fala que fizeste o homem menor do que os anjos, não é? Mas tanto estatura como de espiritualidade. Nós sabemos lá no livro que aconteceu com a história de Davi, lá no livro de Samuel, que Davi viu um anjo, e o anjo ia da terra até o céu, né? Então o anjo é bem grandinho, né? Tem anjo que é tamanho do céu, tem anjo para todo tamanho. Mas a Torá continua dizendo lá nos Salmos que fizeste o homem menor do que os anjos, mas contudo cercasse ele de bênção e colocasse todas as coisas que tu criasse debaixo da sua ordem, do seu domínio. Então o homem, ele controla o mar, de certa forma fazendo o mar, fazendo o navio, fazendo o submarino. O homem controla os céus, fazendo avião, fazendo essas naves espacial. Então o homem controla toda a criação. E também nós temos um privilégio que os anjos também foram criados para nos auxiliares. Quem não sabe do anjo da guarda, né? Eles foram criados para auxiliar o homem. Então quando o ser humano nasce aqui embaixo, um anjo vem e fica ao lado dele, quando ele é bebê, e ele vai com o homem até o homem terminar a sua missão aqui embaixo. Então o grande doador do mundo é Hashem. E a gente não queremos doar. Então na época de Noé, era esse tipo de sociedade. A sociedade que só consumia para si. Eu vou indicar para mim, é meu, é meu, é meu. E o Talmud fala que se eu não for por mim, quem vai ser? Ok. Mas aí ele continua dizendo, mas se eu só sou por mim, quem sou eu? Né? Aí ele complementa, se não, agora quando? Então se você tiver de ajudar agora, você vai ajudar quando? Você tem que estudar agora, você vai estudar quando? Então tem que ser na hora, no momento, tá certo?
Então, Hashem, vendo esse mundo, porque nós precisamos, meus amigos, pontuar para que não haja uma dúvida da bondade de Hashem. Porque quando você fala que morreu crianças, velhos, mulheres, né, afogados, e depois você chega e fala, Hashem é bom, Deus é bom, né, e faz sempre o bem, então ali haveria o quê? Uma falta de concordância aí, não é isso? Mas ali houve um julgamento lá no céu, as pessoas estavam desse estado que estou dizendo a vocês, de devassidão, cada um por si, e aí Hashem falou que o propósito que ele tinha criado o homem tinha se corrompido. Qual é o propósito? Por que nós estamos aqui? O Talmud fala também que contra a nossa vontade nós viemos para aqui. Contra a nossa vontade nós vivemos aqui. Contra a nossa vontade nós morreremos. E contra a nossa vontade nós compareceremos perante o Santo bendito seja Ele para sempre. Então, você pediu para vir para cá. Aí você está vivo. Você pode fazer assim com a sua vida. A não ser se você quiser fazer da forma errada, né? Como você sabe que o suicida não tem parte com Deus. Porque para voltar para Deus nós precisamos fazer chuvar. E como é que uma pessoa está se matando, ele vai fazer chuvar? Ele vai sair daqui com um pecado muito grande, que é o pecado de assassinato. Então diz, não matarás. Então se você não pode matar um animal, a não ser se for um animal que você precise comer para se alimentar, para viver, mas outros animais não podem nem causar sofrimento, não é? E vou também alertar vocês aqui, e quando a gente vai comer, primeiro, se você tem um animal de estimação, você primeiro tem que dar de comida a ele, porque isso aí diz o Talmud, que o animal também precisa de seu alimento para que ele não fique também reclamando para Deus. Ele diz que a Torá fala que, nos Salmos, que Deus dá alimento a toda a carne. Então, toda a carne clama por ele, toda a carne espera por ele. Assim diz que como um cervo espera, né, pela corrente das águas, assim como ele anseia pela corrente das águas, porque ele fica andando lá no deserto, e cadê água? Ele anseia pela água, assim também nossa alma, ela anseia por ti. Então, e como assim também dá no livro de Provérbios, como o escravo olha para a mão do seu senhor, né? Porque o senhor faz, pega ali, faz ali, pega, vamos. Então o servo, ele fica olhando para a mão do seu senhor. E a gente, como servo de Hashem, e precisamos das brachá, das bênçãos, precisamos de tudo para viver nesse mundo, como eu estou dizendo a vocês sobre a bondade, sobre tudo que ele faz. Então nós ficamos esperando pela mão dele, a ordem dele. Ok? Então, Hashem, ele viu essa maldade, esse ego inflado dos homens e decidiu eliminar todos de uma só vez com as águas do dilúvio. E aí, ali também Deus determinou que iria o homem viver só 120 anos, né? Foi naquele dia que ele disse para Noah que a partir de agora a idade do homem é 120 anos. Aí a Torá, depois o Salmo vem dizer que 70, 80 é uma data boa, né? Porque depois disso é só canseiro e fado, né? Nós sabemos, nossos aposentados, o quanto sofrem, né? Para comprar remédio, para tudo, só sofrimento. Então a Torá fala que até 80 está de bom tamanho, porque depois disso é enfado e canseira, entende? Então Deus encurtou a vida dos seres humanos. Noé ainda viveu 300 anos ainda. Então até Noé ainda estava, o homem ainda vivendo bem. Mas depois de Noé, Abraão desce para 130 anos, e Moisés foi 120, e aí foi só declinando, ok? Então com isso, eu agradeço a Deus por essa noite, pela a sua paciência de me ouvir, e ajude o canal, compartilhe, dê um like, né? Aperte o sininho, porque toda vez que surgir novos vídeos, você vai ser notificado, e ajude a Torá a ser divulgada. Shalom, shalom.